Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18, tá bom? Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, né? E vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor para lermos Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, e obrigado, Senhor Deus, pelos amados que entendem que o melhor para as suas vidas é buscar o Senhor e te conhecer e aprender mais da tua palavra, Senhor. Por isso vieram para cá, para a tua casa. O Senhor abençoe cada um e edifique, Senhor Deus, a tua igreja reunida nesse lugar. Console e exorte. Que teu Espírito Santo bendito nos guie em toda a verdade e nos ajude, Senhor Deus, a aplicar a tua palavra nas nossas vidas, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo nos ajude a não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da tua palavra, Senhor. Por favor, me concede a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deixa sentar, por favor. Nós vamos continuar o nosso estudo, né? Nós chegamos aqui na parte do versículo 16, né? Lembrando que nós já vimos aqui a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, e chegamos na terceira parte aqui dessa armadura, que é onde nós paramos, né, para estudar um pouco cada item dessa armadura de Deus, que é importantíssimo, irmãos, para as nossas vidas, né? Vale a pena lembrar que essa armadura, ela só tem efeito, só tem eficácia se for usada toda a armadura de Deus, né? E chegamos aqui no versículo 16, diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, esse aqui é um item da armadura de defesa, mas também, irmãos, de ataque, né? Esse escudo, né, serve tanto para a gente se defender quanto para atacar. Se a gente for aqui rapidinho para 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5 e versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como muitos pensam, né, que a fé ela é só uma arma de defesa, só um instrumento de defesa, não, é um instrumento também de ataque. Ele serve para nos defender, mas também para atacar. Quando o inimigo, irmãos, ele vem contra nós, né, para tentar nos derrubar, a gente tem que ir com ele, o quê? Com a nossa fé. É interessante que, para ilustrar bem essa parte aqui que eu estou falando para vocês, o Davi, né, 1 Samuel capítulo 16, né, vai falar sobre isso, né, no primeiro confronto que ele tem com um gigante, né, é o Golias, né, o Golias com lança, com espada, com escudo, né, e olha, desprezando ele, né, e tal,
eu vou dar tua carne para as aves do céu. E aí Davi diz para ele, ó, tu vem contra mim com espadas, escudo e lança. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Isso é fé. É fé, irmãos. O outro estava todo armado. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Isso é fé. Então mostra que a nossa fé também, irmãos, ela serve para nos defender, mas também para atacar. E essa é a vitória, né, que vence o mundo. Irmãos, para nós vivermos nesse mundo, irmãos, nós temos que exercer a fé diariamente, constantemente. Constantemente. E é interessante que o versículo 4 diz assim, né? Porque todo que é nascido de Deus. E essa é uma promessa, irmão, somente para aqueles que são nascidos. Não tem esse versículo aí não, tá? É porque entrou agora na mente, tá? Não é para aqueles que são criados por Deus. Só são os nascidos de Deus, né? Lembra? Tem muitos aí fora que são criados por Deus, reivindicando promessas que são para os nascidos de Deus. É por isso que se frustra. Ah, funciona com fulano, mas não funcionou comigo. Aí a pergunta é, será que o problema está na palavra? Não, né? Será que o problema está na pessoa de Deus? Também não. O problema está o quê? Na pessoa. Tem muitas pessoas reivindicando, é promessas de Deus, porque ainda não são nascidos de Deus, foram criados por Deus. E tem uma grande religião aí, né, que são os católicos romanos, né, que já costuma o pessoal, já engana desde pequenininho, não nasceu, já é o quê? Filho de Deus. Será? Não é isso que a Bíblia diz, né? Não é nascido de Deus, aí cresce, né? Pensando que é filho e tudo, mas é um criado, uma criatura de Deus, não é um nascido de Deus. Por isso que ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí, verso 5, né? Só para fechar. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, e pela graça de Deus, irmão, nós cremos que Jesus, só Jesus, é o Filho de Deus. É por isso que constantemente estamos recorrendo quem? A Ele, né? Porque cremos nessa verdade. Voltando lá, né, nós começamos até a semana passada a ver até alguns versículos aqui, né? Se eu não me engano, nós paramos aqui em Marcos, né? 16:14, vamos lá. Lembrando que Marcos 16:14, para a gente pegar aqui o fio da meada, para continuarmos, Marcos 16:14. Vale a pena relembrar os amados irmãos que nós estamos estudando justamente essa parte dos inimigos da fé, tá bom? E até agora nós vimos 4, né? Estamos no quarto ainda. Nós já vimos até agora a dúvida como inimigo da fé. Nós já vimos até agora a desobediência como inimigo da fé. Nós já vimos o diabo como inimigo da fé. E estamos agora vendo a incredulidade. Nós vimos aqui até em Hebreus, né, 3:12, né? Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade, irmãos, ela anula a nossa fé. Anula a nossa fé. No Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe
Como é que eu vou procurar me aproximar de Deus, buscar me aproximar de Deus, né? De uma divindade, que eu não creio que ela existe? E nós vamos ver isso até mais na frente, tá bom? Marcos 16,14, né? Marcos 16,14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11. Lembra que aqui Judas já tinha se suicidado, né? Se enforcado. E estavam à mesa. Isso aqui é logo depois da ressurreição de Cristo, né? Estavam à mesa. E censurou-lhes, essa palavra é criticar, né? Criticou, né? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E lembrando que tem uns evangelhos que falam, né, que algumas mulheres viram Jesus, depois ressuscitaram, depois Maria Madalena, depois 2 discípulos na estrada de Emaús viram Jesus. Então eles viam e corriam para dizer para os discípulos, né, olha, nós vimos Jesus, vimos Jesus. E aí chega aqui, né, os 11 reunidos, e aí Jesus, a primeira coisa que Jesus fala com eles, né, Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque eles não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Discípulos que passaram 3 anos e meio andando com Jesus, vivendo com Jesus, convivendo com Ele, né, diariamente, que ouviram Jesus. Se eu não me engano é o Evangelho de Lucas, que Jesus fala 3 vezes para os seus discípulos: olha, vão me pegar os principais sacerdotes, né, vão me prender, né, vão me maltratar, vão me crucificar e vão me matar, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E ele falou isso 3 vezes, só no Evangelho de Lucas, para os discípulos. E aí chega na hora da morte, né, de Jesus e tudo, ninguém lembrou disso. E aí abre o coração para entrar, irmãos, outros sentimentos e a mente outros pensamentos, para justamente anular a fé. Irmãos, eu sei, irmãos, que às vezes tem situações da nossa vida que vêm abalar não só as nossas vidas, mas também a nossa fé. Então não é verdade? Situações de morte, de doença, que nos levam, presta atenção, nos levam, é verdade, humanamente, falando e pensando. Mas Deus falha, irmãos? Deus erra? Nunca. Eu estava lendo o livro de Josué essa semana, e aí vendo, né, no início, né, dos primeiros capítulos, né, tem lá, né, olha, nenhuma das promessas que Deus fez para Moisés falhou. E já no quase último capítulo, né, repete de novo, olha, nenhuma das boas promessas que o Senhor fez para o seu povo falhou. Tudo que Ele prometeu, irmãos, Ele cumpriu. Só que às vezes, né, dependendo da situação, né, às vezes, eu lembro, irmãos, 31 de dezembro de 2012, minha esposa já estava com uns 5, 6 meses doente, já de cama e tudo, né, sem poder andar por conta das cirurgias, 3 cirurgias que ela fez na cabeça, né, para remover um tumor. E aí uma amada, né, uma conhecida nossa que conviveu muitos anos conosco, sabe, nos ajudava no ministério, sabe, era uma filha de cearense também, e aí ela foi nos visitar e tudo, e aí eu fiquei na sala, nem para deixar ela mais à vontade, né, no quarto com minha esposa e tal, eu fiquei na sala e ela entrou. Quando ela saiu de lá, ela saiu aos prantos. E aí eu, senta aí, mulher, te acalma e tal, não sei o que. Ela sentou no sofá, fui lá, peguei água para ela e tal, dei para ela beber e tudo. Só um parênteses aqui, né? Já pensou que tudo a gente resolve com água?
caiu, se bateu, a gente pega água. É interessante, né? Um negócio assim que... Uma vez, pastor, lá na rua, o menino estava na calçada assim, veio passando um baúzinho, sabe? Quando veio passando assim no grupo, sabe, de menino, quando veio passando, a porta do baú abriu. E bateu nos meninos, caiu uns 4. Aí alguém, pega água! O menino tudo desmaiado, pega água! Enfim, fecha aí, arrasta a parede e tudo. E aí peguei água, né, dei pra ela e tudo, ela nervosa e tudo. E ela chorando, ela olhou pra mim, né, e perguntou assim pra mim: César, isso que está acontecendo com vocês, tá certo? Tu acha que tá certo? Irmãos, eu olhei para ela, sabe, e falei assim: minha irmã, não compete a mim, nem compete a você questionar se está certo ou se está errado. Uma coisa eu sei: Deus não erra, Deus não falha. Em algum propósito Ele tem isso. Então vamos confiar nele, minha irmã. Vamos confiar nele. Vamos deixar Ele fazer a vontade dele e cumprir o propósito dele. Foi a minha palavra para aquela irmã. E depois dali, irmãos, aonde ela me via, eu encontrava com ela no banco, ela me via e chorava. Traz uma água. Mas eu entendo, irmãos, ela amava, irmãos, a minha esposa. Amava minha esposa. E até eu confesso que era nível de idolatria já, sabe? Mas enfim. Mas Deus não erra, irmãos. Só que, por conta, irmão, a gente está ainda preso nessa carne aqui, irmão, essa carne contaminada pelo pecado, sabe? Essa que nos torna fraco às vezes, e dependendo das situações, nos levam a pensar que Deus falha, que Deus erra, e Deus não falha nunca não, irmãos. Deus, Ele é soberano e Ele continua e vai continuar para sempre no trono. Nada que acontece com qualquer um dos seus filhos, com aqueles que nasceram dele, nada é sem a sua permissão. Nada. Sabe o que é nada, irmãos? É nada. Acontece sem a permissão de Deus. Uma prova disso, né? É Jó, né? Jó, que Satanás foi à presença de Deus para pedir o quê? Permissão. Permissão. Eu mostrei para vocês um texto outro dia. Satanás veio com Jesus. Pedir para fazer o que com Pedro? Peneirar Pedro como trigo. Mexer com a vida de Pedro. E ele mexeu? O que não provém de fé é pecado. Então vocês estão com dúvida, né? Vocês estão pecando, né? Mexeu, irmãos. Tanto é que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas ele foi pedir permissão para Jesus, para peneirar Pedro como? E Jesus disse assim, né, para ele: olha, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas tem de bom ânimo. Quando tu te converteres, né, fortalece a fé dos teus irmãos. Está lá, irmãos. Mas ele foi pedir permissão. Ou seja, Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E aí a gente vê aqui, né, nesse capítulo 16 de Marcos, né, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitados. Incredulidade, irmãos. Vamos avançar aqui. Vamos para Lucas 24 agora. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, né? O último capítulo de Lucas, do versículo 36 ao 43. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja
convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um... É interessante, né, que a gente vê espírito. Bom, mas eles acreditavam estar vendo um espírito. O espírito ninguém vê, né? Ninguém vê. 38. Mas ele, Jesus, né, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha só, irmãos, o que o Senhor Jesus teve que fazer. Será que Jesus estava com fome quando ele pediu aqui o peixe? Eu acredito que não. Mas só a prova: olha, está aqui as minhas mãos, está aqui os meus pés, toca em mim, para ver que sou eu mesmo. E ele ainda diz aqui, né, porque o espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. E mesmo assim, Jesus sabia que ainda pairava, né, um resquício de incredulidade neles, ao ponto de: o que vocês têm para comer aí? E Jesus teve que comer na presença deles para provar que ele tinha realmente ressuscitado. E como eu falei ainda há pouco, né, 3 vezes só nesse evangelho de Lucas aqui, ele já tinha dito o que ia acontecer, mas, né, por causa da morte e tudo de Jesus, os discípulos não lembraram das palavras de Jesus, tá? E aí foi necessário ele pedir até peixe, comer peixe assado e um favo de mel na presença deles, para que eles acreditassem em Jesus. Vamos mais à frente. Vamos para João, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. No caso aqui, irmãos, é irmão de sangue. Tá bom? E lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Irmãos, eles estavam falando isso daqui, eles falaram isso aqui para Jesus, para que os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Não era porque eles acreditavam em Jesus, não. Eles estavam falando aqui com deboche, com escárnio. E eu vou mostrar para vocês por quê. 4. Porque ninguém aqui procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Isso aqui é o pensamento, irmãos, mundano do homem. É ser notado, é ser visto. E Jesus não veio para isso. Ele não veio para ser um popstar. Ele não veio para ser um popstar. Mas é o pensamento do homem, né? Mundano, né? É ser visto, né? É ser exaltado, aclamado pela multidão. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. E foi isso que ele fez. Ele se manifestou ao mundo. Mas de que forma? Crucificado na cruz. Ele se manifestou para o mundo. Aí 5, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam. Já pensou, irmãos? Jesus, o Filho de Deus, o Criador desse mundo,
na sua família terrena, e nem os irmãos dele, né? Aliás, meio-irmãos, né? Não acreditavam nele. Evangelho de João, né? Aliás, de Lucas, Evangelho de Lucas, diz que Maria guardava, né, as coisas que Jesus fazia onde? No coração. Eu acredito ela como mãe desde pequena, sabe? Vendo Jesus fazer coisas que uma criança normal, comum, não fazia. E ela guardava todas essas coisas no coração. E os irmãos dele, irmão, não acreditavam nele. Aqui, ó. Eu estava até mostrando outro dia um texto sobre a família de Jesus, né? Que Jesus tinha 4 irmãos, né? Mateus 13, 5. Mateus 13, 55. Mateus, isso, 13, 55. Tem também no Lucas 4, 16 ao 30, mas vamos só para Mateus 13, 55. A partir do 53, diz assim, Mateus 13, do 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, em Nazaré, né, onde ele nasceu, ensinava-os, aliás, onde ele viveu, né, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Irmãos, a família de Jesus, irmãos, era uma família grande, não era uma família pequena, não. E cita somente o nome dos homens, né, dos 4, né? Tiago, José, Simão e Judas. E aí a gente vê aqui em João 7, 5, que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. E desses 4 aqui, né? Tiago, José, Simão e Judas. Só 2 escrevem livros, né? Que é Tiago e o próprio Judas, né? Deixam cartas escritas. Agora, eu quero levar vocês aqui para Atos 1,14. A partir do 12. Atos capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 14. Atos capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago. Esse Tiago aqui não era o irmão de Jesus não, tá? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora os crentes, né? Eles deixaram de ser o quê? Incrédulos, porque eles não acreditavam no irmão dele. Agora não, crentes, tanto é que a prova disso que a gente vê, né? A epístola de Tiago, né? A epístola de Judas. Mas irmãos, nem os seus próprios irmãos não acreditavam nele, né? E o Senhor Jesus, né, até vai dizer que um profeta ele não tem honra onde? Fora de casa? É na sua própria? Infelizmente, irmãos. Quantas vezes, né, a gente já testificou, né, para os nossos parentes incrédulos, né, e às vezes ouve, ou finge pelo menos que ouve, né, por educação e tudo, né, mas não dá o quê? Atenção no que a gente está falando.
E o Senhor Jesus passou por isso também, irmãos, por essa decepção, né? De pregar para os seus irmãos, eles... Mas é interessante, depois da morte, né? A gente vê uma mudança, né, de atitude, né? Irmãos, tem esperança, irmãos, para os nossos irmãos, mães, enfim. A gente precisa continuar o quê? Crendo, né? Tem uma promessa maravilhosa, irmãos, na palavra de Deus, né? Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tua família. Mas tem que começar com alguém, né? Então, crê no Senhor primeiro, você tem que crer. Irmãos, eu lembro, irmãos, que há 23 anos atrás, só eu, irmão, de crente, em toda a minha família. Quando eu falo de toda a minha família, não estou falando só da família da minha mãe e do meu pai, não. Tanto da minha mãe como do meu pai, sou o primeiro crente. Aí 7 anos depois, minha mãe, minha irmã, depois meu sobrinho. E eu já tenho hoje já primos, primas, né? Salvos por Cristo Jesus. Olha só que bênção, irmãos. E continuar crendo, porque é uma promessa, irmãos, né? É continuar crendo. Mas tem que começar com quem? Essa fé inicial tem que começar com você. Aí é questão de testemunho também, né? Ver, não só o teu discurso, né? A tua palavra, mas principalmente o teu procedimento. É você falar e viver o que você fala, né? O que você prega, né? Irmãos, é difícil, irmãos. Tem um livro, eu acho que eu tenho até ele em casa. O nome do livro é Vivendo a Palavra. Irmãos, é difícil, irmãos, você viver, sabe? Essa palavra aqui, ó. É por isso que muitos acham mais fácil falar, né? Bradar, exortar daqui e tal. Façam isso, façam aquilo e tal. E fazer depois o contrário. Era o que mais Jesus criticava, era isso daí. E tinha um grupo, né, religioso, né, que era até inimigo de Jesus, né, que eram os fariseus. E Jesus chamava eles de quê? Hipócritas. Eles exortavam, né, façam isso, façam aquilo. Jesus, mas nem colocavam fardos pesados na costa das pessoas. Mas eles mesmos, nem com um dedo, eles queriam mover. Ou seja, falar é fácil, irmãos. Agora é viver. E aí é interessante que no Evangelho de João, né, tem um versículo que vai dizer assim, que Jesus ensinava, o ensino de Jesus era diferente dos fariseus, porque Jesus ensinava com autoridade. E a autoridade, irmãos, ela não está em gritar. Como tem muitas igrejas, né, aí, que o camarada, você entra surdo e sai moco. Porque o camarada acha que a autoridade da palavra está em gritar. Se ele gritar mais, o pessoal vai ouvir mais, né? Sai perturbado com dor de cabeça. Não sai, meu irmão? Sai. A autoridade, irmãos, da palavra não está em gritar. A autoridade da palavra está em a palavra ser pregada e ser vivida. Aí é que está a autoridade. É isso que as pessoas viam, né? Olha, ele prega com autoridade. Não é porque Jesus gritava, não. É porque Jesus falava, eles olhavam para Jesus e viam Jesus o quê? Praticando o que ele pregava. Olha só, a gente está aqui, já que a gente está aqui no livro de Atos, né, capítulo 1. Olha só o que diz o versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, ele fazia, né? E ensinava. Esse é o modelo, irmãos, de ensino do Senhor Jesus. Tanto é que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o Paulo, ele vai dizer assim, olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Ou seja, eu ouvi, irmãos, né, cresci, né, ouvindo meu pai falar, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E tem muitos aí nos cultos, né, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né.
Infelizmente. Vamos continuar, irmãos. Vamos agora para o mesmo Evangelho de João, só que agora é capítulo 20. Capítulo 20. Do 24 ao 29. O títulozinho que está aqui acima, né, desse versículo 24, na minha Bíblia pelo menos, está aqui: a incredulidade de Tomé. Tá? Lembra que é o quarto inimigo, né, que a gente está vendo da fé, né, da minha fé e da tua fé, a incredulidade. Então esse aqui, irmãos, é um exemplo maravilhoso. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 26. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Dessa vez o Tomé estava com eles, né? Aí surge uma pergunta, né? Isso aqui foi logo depois que Jesus ressuscitou, né? Passaram-se 8 dias depois da ressurreição de Jesus, e os discípulos estavam reunidos, não todos. Tomé não estava, né? Ele estava perambulando para algum lugar, fazendo alguma coisa. Enquanto os outros estavam todo mundo em comunhão ali, ele estava perambulando em algum lugar. E aí depois, mais 8 dias, agora ele está presente. Ele está presente. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Irmãos, quando eu chegar no céu e contar Tomé, rapaz, onde é que tu estava os 8 dias? É uma curiosidade toda, onde é que tu estava? Tomé vai estar lá, irmão. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Lembra que é do lado que ele fala, é do lado que o soldado romano teve que furar, né, para ver se Jesus estava morto, né? Então ele furou, né? Então, e Tomé diz aqui: olha, se eu não colocar o dedo, né, lá no furo lá dos cravos, e não colocar a mão lá do lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar. Aí Jesus olha para Tomé: põe aqui o dedo, 27, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, dá até uma mensagenzinha boa aqui, né? Você é crente ou você é incrédulo? Porque Jesus te chamou para ser o quê? Crente, não incrédulo. E é interessante que ainda hoje, né, ele chama muitos incrédulos para serem o quê? E não querem. Querem continuar na incredulidade. Irmãos, nós temos que ser crentes, irmãos. Aliás, continuar, né, perseverar em ser o quê? Crente. Porque esse mundo, irmão, de hoje, daqui para frente, irmãos, vai fazer de tudo, para fazer com que a gente deixe de quê? De acreditar. E é com os absurdos que a gente vê nesse mundo. Deixar de acreditar. E Jesus, irmãos, ele vai abreviar a volta deles, né? Um dos sinais que a gente vai comentar nos próximos domingos, é a abreviação dos dias. E por que ele vai abreviar os dias da volta dele? Ele diz na sua palavra, né? Quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé. Porque cada irmão vai ficar, já está, mas vai ficar ainda mais difícil o quê? Crer. Mais difícil crer. Por isso que aqueles que já têm fé, tem que perseverar, permanecer o quê? Na fé, irmãos, é nessa fé. Não é retroceder, voltar atrás. Não, irmãos, persevera. 28.
É interessante que a Igreja Católica Romana, né, pegou ele aqui, né, como um santo, né? É o santo incrédulo, né? Aí você, tu acredita? Ah, não acredito, eu só acredito vendo. Aí fala, chama o quê? A pessoa de Tomé. Olha o Tomé aí, só acredita vendo, né? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, por que me vistes? Crestes? Olha só, irmãos, bem-aventurados os que não viram e eu não vi Jesus ressuscitar, mas eu creio. E se você que está aqui nessa noite também não viu Jesus ressuscitado, mas você crê, Ele mesmo diz que você, que nós somos o quê? Bem-aventurados, felizes. Tem um hino muito lindo. Eu não vi Jesus ressuscitado. Eu vou procurar ver direitinho, mas é muito bonito. É um hino novo, sabe? De Cântico da Fé. Muito bonito. Tem uma mensagem muito bonita. Então, irmãos, bem-aventurados que não viram e creram, irmãos. Então, se você não viu Jesus ressuscitado, mas você crê nesse Cristo ressuscitado, irmãos, nós somos felizes, bem-aventurados por isso. Bem-aventurados por isso, irmãos. Irmãos, e isso é um privilégio que o incrédulo não tem. Mas nós temos. Nós temos. 1 Timóteo 1,13. 1 Timóteo 1,13. Vamos ler o 12, né? A partir do 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Irmãos, eu estudando, né, esse trechinho aqui, vendo esse versículo, sabe? Quantas coisas, irmãos, nós fizemos na incredulidade? Por viver ainda na incredulidade. Eu lembro, irmãos, eu adolescente, na rua perto de casa, toda noite, irmãos, tinha um grupo lá de irmãos que iam orar lá, sabe? Só que eram aqueles irmãos fervorosos e tal, que começavam a oração e gritavam e choravam e acabava assim, chamando a atenção de toda a rua, sabe? E às vezes eles entravam pela madrugada. E sabe o que eu fazia, irmãos? Eu jogava pedra. Irmãos, o homem sem Deus. Eu espero que é de um incrédulo. Por isso que eu perguntei. Você for lembrar, o que você fazia na incredulidade? Quando alguém, né, chegar para você, olha, você quer ouvir a palavra de Deus? Não! Ou então, olha, posso orar por você? Sai daí, doido! É na incredulidade, irmãos. Agora vamos olhar aqui para o apóstolo Paulo, né? Ele está dizendo aqui, Cristo nosso Senhor, versículo 12, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor. Irmãos, esse homem aqui, no início da igreja, ele perseguia os crentes em Cristo Jesus. Tanto é que ele estava com cartas, né, de autorização lá dos principais sacerdotes,
escribas para ir para Damasco, para aprender os que acreditavam em Jesus lá em Damasco. Na primeira morte, do primeiro Marte a entrar no céu, né? E tem alguns teólogos, né, que tem uma divergência nisso daí, né? Que, se eu não me engano, é em Apocalipse, né? Quando João, o apóstolo João, né, vê o céu aberto e tal, ele vê Jesus está sentado, né? E aí, quando o Estevão, ele vê Jesus, né? Jesus está em pé. Aí tem uma coisa besta, sabe, irmão, de gente que gosta de procurar. Por que Jesus estava em pé, né? Quando o Estevão, né, viu ele e João viu Jesus sentado, né? O pastor Fred, ele dizia assim, olha, Jesus estava em pé, que era para receber o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer por amor a ele, que foi Estevão, apedrejado. E sabe quem que estava lá até? Guardando a roupa de quem estava apedrejando? Um jovem chamado Saulo, que é esse mesmo homem aqui, aconselhando Timóteo e dizendo, né? Deus me considerou fiel e me chamou para o ministério, designando, separando, ou seja, ele não só salvou, mas olha só que bênção, salvou e chamou para quê? Para fazer a obra do Senhor. A mim, e eu fico imaginando Paulo, né, lembrando, né, das pessoas que ele jogou na prisão, das pessoas que ele deu o aval, não pode matar. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Irmãos, tem um versículo na Bíblia, irmãos, que diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, Deus não conta o nosso tempo na ignorância. Porque tudo que a gente fazia, irmãos, era na ignorância, ou seja, não conhecia, era na incredulidade. Mas a partir do momento que você não é mais um ignorante no sentido de não saber, não conhecer. Por exemplo, o João, né? 8:44. Jesus confrontando até os fariseus lá. Olha, vocês são filhos, né, do diabo, né? Porque o pai, ele vive mentindo desde o início, né? E às vezes, irmãos, quanto de nós, às vezes, né? Talvez até para não passar vergonha, né? Porque às vezes a verdade, às vezes, envergonha a gente. Para não passar vergonha, a gente tem que contar uma mentira. Mas sabendo que o certo. Aí eu pergunto, isso é ignorância? Não é ignorância, não. Isso é incredulidade? Não. Porque você conhece. No caso de Adão e Eva, foi ignorância? Eles pegaram o fruto por não saber? Deus não tinha avisado? Então eles não eram mais ignorantes. Irmãos, cada um de nós vai ser julgado mediante aquilo que conhece da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 1, vai dizer, olha, vocês são indesculpáveis, ou seja, não tem desculpa. Já ouviu e vem ouvindo, mas se continua, irmãos, cometendo o mesmo pecado, mesmo sabendo que está errado, não é mais ignorante, nem incrédulo. Isso já você está cometendo um pecado deliberado, que foi o que Adão e Eva cometeram, né? Eles sabiam, pecaram conscientes de que eles estavam fazendo a coisa errada, não eram mais ignorantes. É diferente de uma pessoa que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, né? E está no pecado. Isso é ignorante ainda. No caso de Paulo, quantas coisas ele fez na ignorância, na incredulidade? E nós temos que tomar até cuidado com isso, né, irmãos? Eu estava falando até um domingo aqui sobre
as cidades, né? As cidades, aí de ti Corazim, aí de ti Betsaida, aí de ti Cafarnaum, né? Que Jesus operou muitos milagres. Olha, se os milagres que se fizeram em Sidom e tal, tivessem feito, se os milagres que fizeram em vocês tivessem feito lá em Sidom, há muitos, né? Eles teriam se convertido. Ou seja, pessoas que morreram, eu não digo na ignorância total, porque sempre tem, ao longo dos anos, dos tempos, irmãos, Deus não deixa ficar sem testemunho. Mas diz que maior rigor vai ter para Cafarnaum, né, do que para Sidom. Eles vão ser julgados com mais rigor. Por quê? Porque tiveram testemunho, ou seja, não eram mais tão inocentes assim. Então vai ter níveis de julgamento. Mas cada um, a minha cunhada que dizia assim, uma frase que dizia assim, ó, cada um anda debaixo da luz que tem. Tem aqueles que estão andando com a luz de lamparina, né? Mas tem aqueles, irmãos, que já estão andando já com uma lanterna de LED. E aqueles que andam na luz da lamparina, né? Aquela luz bem fraquinha, eles vão ser julgados. Mas com menos rigor do que aquele que já anda com uma luz, uma lanterna de LED, cara. Por quê? Porque ouviu da palavra, conhece mais. E se continua fazendo as coisas erradas, irmãos, o castigo é maior. Só para terminar, irmãos, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Diz assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É interessante que Deus dá aqui, né, uma classe, né, de pessoas que vão estar no lago de fogo e enxofre. A primeira ele começa com os covardes, né? Aqueles que ouviram a mensagem, mas passaram a vida nesse mundo e não tiveram a coragem de tomar uma decisão, foram covardes. Mas olha só a segunda classe: aos incrédulos, não quiseram crer de jeito nenhum. E é interessante que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, vamos perseverar, irmãos, na fé. Vamos lutar, né, para isso, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados, irmãos, inflamados do maligno. E lembra, ele está perto. Ele quer desestimular você. Ele quer te abalar na fé, te afastar de Deus, para que você esfrie na fé. Isso é perigoso, irmãos. Esfriar na fé. O que nutre a minha fé, a tua fé, é a comunhão, né, com os irmãos, é ir para a casa do Senhor, é ouvir os cultos, é ler a palavra, é orar. Isso vai nutrindo, irmãos, a minha fé e a tua fé. Então vamos continuar, irmãos. Amém? Antes de orar, irmãos, encerrando, nós vamos cantar um hino. Esse hino aqui, o título dele é Firmeza, né? 366, né? Esse hino aqui, irmãos, ele marcou muito a minha vida, né? Todas as vezes que eu lembro dele, assim, eu ouço ele e tal, eu lembro muito da minha esposa, né? Eu lembro que na primeira cirurgia que ela fez, passou-se, se eu não me engano, 3 dias depois, ela já teve que fazer outra cirurgia de emergência, né? Porque eles cortaram aqui e tal, aí tiraram, né, o tumor e tudo, e aí colocaram de novo, né? Isso aqui chama de calota craniana, né? Colocaram.
calota craniana. E aí, só que o cérebro inchou, né? Teve muita pressão dentro, né? E aí eles tiveram que 3 dias depois fazer uma nova cirurgia para tirar aqui, para dar espaço, né? E para descomprimir o cérebro. A cabeça dela estava meio inchada já, e tudo era toda vermelha. Enfim, e eu lembro que era num sábado, sabe? E eu tinha levado a minha mãe, né? Até então estava tudo bem e tal. E eu tinha levado a minha mãe para visitar ela, né? E aí a gente chegou lá no leito para visitar. Cadê a mulher? Não estava no leito, né? A minha mãe, o que aconteceu? Não, calma e tal, não sei o que, fui procurar ver. Pouco minuto depois, antes da gente chegar, já tinha levado ela para a sala de cirurgia, que estavam fazendo cirurgia. E aí, enfim, tiraram e tal, descomprimiram o cérebro, e aí levaram ela para UTI, né? Para UTI. Aí o médico, olha, se eu quiser, o senhor pode ir lá ver. Irmãos, eu fui, sabe, irmãos? Mas eu me arrependi, sabe? Cheguei lá, irmãos, ela estava toda inchada, sabe assim, irreconhecível. Cheio de tubo e tudo. E aí, irmãos, eu estava com a Bíblia e eu estava com um cantorzinho cristão, quadradinho assim, pretinho, lá em casa. E aí, sem saber, sabe, irmãos, assim, o que fazer, porque não tem o que fazer nessas horas, né? É como eu falei no início, né? Tem coisas, irmãos, que deixam, que abala a tua fé, sabe? Que às vezes você fica, né? E eu lembrei, irmão, desse hino que ela gostava muito de cantar. E aí eu lembro que eu peguei, né? E aí o médico veio, já tá aí e tal, a gente fez isso e tudo, explicando o que ele fez, o porquê que ele fez. E aí eu perguntei, doutor, ela vai passar quanto tempo assim dormindo? Com a medicação que a gente deu para ela, assim, uns 3 dias direto. Ela estava em coma induzido, né, que chama, né, que é coma, medicação, né, que a pessoa dormir 3 dias sem acordar, dormindo direto. Aí eu, tá bom. Aí deixou eu ficar um pouquinho lá com ela e tudo, e foi ver outros pacientes lá, e eu fiquei lá, irmãos, e eu ia agora, Senhor, tem misericórdia. Aí eu peguei meu cantor, sabe, irmãos, abri, indo 3:30, e comecei a cantar, sabe? Em nada ponho, a gente vai cantar depois, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irmãos, em qualquer situação da vida, se a tua fé não estiver firmada no Senhor, irmãos, tu te abala, tu cai, tu tomba. E quando eu cheguei no coro, irmãos, ela abriu o olho. O médico falou que ela ia passar 3 dias dormindo, ela abriu o olho, irmãos. E começou a chorar. Irmãos, eu não aguentei também não, sabe? Mas eu continuei cantando e chorando. O povo ficou indo chorado, literalmente. O hino chorado, literalmente. Mas eu cantei até o final, irmãos. E ela ouviu. Irmãos, aonde você tem colocado a tua fé? Em quem você tem colocado a tua fé? Se é em Cristo, firma ela. Mas se é outra coisa, avalia. Porque você está jogando a tua fé fora. Vamos tentar cantar, não chorar. Já conhece, meu irmão? Sacrifício remidor
do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, a afirmar cada dia mais a nossa fé e o nosso amor no Senhor e na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, por favor, Pai, ajuda cada amado irmão aqui, cada amada irmã a perseverar, Senhor Deus, em Te seguir e em Te servir. O Senhor conhece as lutas, as tribulações, os problemas de cada um aqui, Senhor Deus. E o Senhor sabe até que às vezes surgem momentos nas nossas vidas que chegamos até a desesperar da própria vida, Senhor. Mas que nós continuemos, Senhor Deus, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ó Senhor, aviva a nossa fé no Senhor, meu Deus, cada dia mais e mais. Essa fé que vence o mundo, e só vence o mundo aqueles, meu Deus, que são nascidos do Senhor. Ó Deus, continua nos ajudando, nos abençoando, e nos guarda, Senhor Deus, até da incredulidade. Pois é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e te agradeço, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus continue, irmãos, nos ajudando e nos abençoando. Amém?